Olá! Olá! Tudo bem, gente? Começando mais uma live aqui. Hoje teremos um convidado maravilhoso, Antônio, para a gente falar um pouquinho sobre destinos LGBT friendly. A gente trouxe essa temática aqui porque eu acho que interessa muito de vocês. E agora, com as coisas melhorando um pouquinho mais, né, a gente consegue ver uma pequena luz no fim do túnel. Então, acho que é interessante a gente começar a falar um pouquinho sobre os destinos, os mais indicados, de repente os menos, não sei. Bom, meu nome é Antônio Bacelar, né? Eu sou diretor de operações da Belta, que é a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio Cultural. Falo aqui de São Luís do Maranhão, estou no outro extremo do país, estou lá no norte do país, né? Trabalho com a área de intercâmbio cultural há mais de 20 anos. Caraca, muito tempo. Caraca, total, faz bastante tempo, Mi, bastante tempo. Já fiz intercâmbio, estudei, né? Já estudei, trabalhei. Meu primeiro intercâmbio foi em Brighton, a capital arco-íris do Reino Unido. I Uma lived das in cidades Brighton. que a gente vai falar, né, hoje um pouquinho. Exato, I lived half a year in Brighton. It was a long time. Ah, Aí de Brighton eu fui estudar na Dinamarca, numa cidade chamada Aalborg, né? Aí estudei lá olha um só. tempinho na Dinamarca e lá foi que eu fiz essa imersão maior na área do trabalho com intercâmbio cultural. Eu fiz estágio lá, aí de lá fui estudar em Saint Petersburg, nos Estados Unidos, né? Aí de lá já fiz alguns cursos pela Alemanha, aí comecei a trabalhar com essa área. E aí estou Que mais de legal. 20 anos, né? Viajando e trabalhando pelo mundo, Que levando e trazendo demais. pessoas, né, Mi? Sim, sim. Ai, que gostoso. Nossa Senhora, não vejo a hora de voltar, né? Pra gente voltar. Hashtag, tá voltando. Tá Tá voltando. voltando. É, tá voltando. Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre por que que a gente está falando de alguns destinos e tentando trazer esse recorte, né, na hora de falar sobre os destinos que são mais friendly e tal. A gente vive num país extremamente preconceituoso, então é importante que eu sei que assim já tem muito medo, né, quando a gente fala de intercâmbio, porque já é uma coisa que é muito excited, é muito legal e tal, em muitos Sim, sentidos, mas também sim. tem esse outro lado de será que vão me receber bem? Será que eu vou me sentir acolhida? Será que, sabe? Então acho que é isso que a gente quer trazer nessa live, assim, não que, eu escolhi Sim. outra cidade naquele mesmo país e agora. Não é isso, assim, tipo, vai ser horrível, não é isso que a gente tá querendo dizer. É só, tipo, comparando ali e considerando as coisas que a gente pesquisou, porque a gente pesquisou para trazer para vocês e tudo mais, a gente, olha só, colinha e tudo, a gente, né, tipo, fez essa lista aqui e eu acho que vocês vão gostar do que a gente tem para falar hoje, porque pode ser sim um destino para o teu intercâmbio, para o teu próximo intercâmbio e tudo mais. Exato, exato, meu. Espero poder contribuir de alguma forma, né? Fiz a minha colinha, fiz meu dever de casa, meu homework, né? Então, eu espero Uhum, poder contribuir com algumas informações. com Estou à disposição para certeza. contribuir. Com certeza. Vamos começar pelo primeiro? Qual que tu tem aí em mente? Eu tenho alguns aqui Bom, também. bom, assim, é claro que há algumas informações, né? Eu não poderia deixar de falar de um país que me encanta, tanto pelo fato de eu ter trabalhado, ter estudado lá e receber estudantes de lá para cá para fazer intercâmbio e enviar estudantes para lá, que é a Suécia, né? Olha A só. Suécia na Escandinávia, né? Ou seja, a Suécia é um dos países mais gay-friendly que tem no mundo, na verdade. Eu não sei se você sabe, alguns dados aqui que eu vi. O país, Interessantíssimo. Não fazia é, ideia. ele legalizou a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo desde 1944. Já imaginou? Exatamente. Uau. E a união estável legalizada desde 95. 1995. Uau. E a gente vive em uns lugares que parece que a gente está no século XII ainda, né? Século XII, Tu vê, exatamente. Não, né? eu pensava que fosse coisa da ilha, que São Luís é uma ilha, né? Eu falei, não, a gente está ilhado aqui. Mas eu vi que aqui em São Luís a gente é bastante friendly, sabia? Maravilhosos, maravilhosos. E diverso. Outra coisa interessante que eu vi de lá é que eles, por exemplo, as pessoas que queiram a questão da mudança de sexo, né? Uhum. Que é legal na Suécia desde 1972, inclusive o Estado Caraca, financia o tratamento, a mudança, tudo, que tratamento em todos os sentidos. demais. Que Então, é um país demais.
super interessante. A procura por intercâmbios na Suécia acontece principalmente a nível de especialização, graduação, pós-graduação, até porque as universidades suecas oferecem muitas bolsas e as pessoas perguntam. Eu não falo nada de sueco, né? Aí eu falei, bom, lição número 1, taxomirket. Aí, lição 2, Varsågod. Bom, O que é isso? muito obrigado, de nada, né? Ah, muito bem, muito bem. Mas assim, não precisa falar Sverige, não precisa falar sueco para você fazer um intercâmbio lá, né? Existem muitos cursos em inglês, em várias áreas, em Isso várias que eu ia áreas. te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Um estudante brasileiro, né? O que ele vai fazer na Suécia? O que ele costuma fazer lá? Por incrível que pareça, né, a quantidade de jovens para fazer intercâmbio em países como Dinamarca e Suécia tem crescido bastante, né? Mas os intercâmbios para lá são mais voltados para high school e são mais voltados também para faculdades, né, especialização. E todos esses cursos, eles são dados em inglês. Então, como eles são países muito pequenos, que não tem uma grande população que fale dinamarquês ou que fale sueco no mundo, né, então eles têm muitos cursos em inglês. Então, high school para esses países tem crescido bastante pela qualidade de vida, desenvolvimento, o certificado que eles têm. E quem faz high school normalmente nesses países, às vezes consegue um pathway, né, para entrar em cursos superiores lá. Sim. Talvez por ter os países que mais oferecem bolsas no mundo. Então, Olha Dinamarca, só. Noruega, Suécia, são países altamente gay-friendly, são países intolerantes com a intolerância. Eles são totalmente intolerantes com qualquer intolerância. Então, Maravilhoso. é um país que me abre as portas e dá mil oportunidades para, desde high school, graduação e pós-graduação. Muito Olha aberto. só, gente que está ouvindo, pensa com outros olhos já na Suécia e todos os lugares ali escandinavos. Muito legal. Sem contar que é lindo, né? É Nossa super Senhora. lindo. E, ó, curiosidade sobre a Suécia. Não sei se você sabia, mas a rainha da Suécia é brasileira. Mentira! E a Silvia, ela fala português. Gente, eu tô Exatamente. chocada. Tô chocada. Amei Intercâmbio, demais. é isso, Mi. Intercâmbio é isso, é É, descobrir o mundo. ai, sim, eu amo. Acho que essa é uma das minhas partes preferidas. Ela fala português, inclusive, quando ela vem para cá, os meus amigos e meus parceiros lá na Suécia sempre dizem, ela volta um pouco diferente, porque o Brasil é o país número 1 das plásticas no mundo, então sempre que a rainha Suécia, Entendi. ela sempre volta assim, eles falam que ela volta assim com um olhar um pouco diferente. Maravilhoso. Então, é um país que vale a pena. As pessoas às vezes pensam assim, mas são países muito caros. Bom, Uhum. é caro para você fazer turismo, é caríssimo. Agora, já para você fazer intercâmbio cultural, é tudo subsidiado, tudo tem desconto, né? Quem está fazendo intercâmbio pode frequentar espetáculos, shows, teatros, os cursos, alguns cursos chegam a ter 40% de desconto. Então, Olha high school só. nesses países é bem em conta. Faculdade abre as portas para o mundo, porque as faculdades da Escandinávia, desses países, têm muito contato, muito convênio com a Alemanha, América do Norte, Austrália e até com o próprio Brasil. Então, É. eles são uma plataforma para o mundo, você entendeu? Uhum, uhum. Super Ah, é muito friendly. legal. Amei, amei saber sobre isso. Muito Que legal. bom, que bom, Tens que aí o bom. segundo já engatilhado? Bom, um dos principais destinos, né, hoje em dia, dos brasileiros para fazer programas de férias, para fazer programas de high school, para fazer idiomas, é o Canadá. Uhum. Curiosidade sobre o Canadá, né? O casamento entre pessoas do mesmo gênero por lá é legal desde 2005. Long time ago, é? Uhum. É, não. Agora, Exatamente. ainda mais agora, esses dias, né? Essa coisa que todo mundo tá falando, o que que é cringe, o que que não é, né? Os mix do Millennial e da geração Z. Aí eu me dei conta de que quem nasceu em 2000 já tem 21 anos. Eu fiquei, quê? Tô velha! Então, realmente, 2005 é long time ago. Let's not mention it. Vamos abafar o caso. Ai, meu Abafa. Deus. E lá, o primeiro casamento gay do mundo aconteceu lá, em 2001, em Toronto, acredita? Do mundo. Do mundo, aconteceu em Toronto, o primeiro casamento, casamento Eu achei mesmo. Toronto super friendly. Eu lembro que eu fui pra lá mais de uma vez e eu lembro que tinha bandeira hasteada nas igrejas, no caminhão do bombeiro, sabe? No carro do Exato, bombeiro. Eu fiquei, exato. gente, isso aqui é um mundo totalmente diferente do mundo que eu vim, assim, da onde eu É, conheço, porque é. era assim,
sabe, era tudo, até dentro do museu, assim, tinha uma parte que o museu queria destacar um pouquinho sobre a sociedade, então eles criaram maquetes, e aí até nas maquetes eles faziam questão de colocar, tipo, bandeirinha, sabe? Eu fiquei chocada, muito chocada. Canadá, isso que você falou, o Canadá é super friendly. O Brasil, hoje em dia, um dos principais destinos para high school, né, é o Canadá. Né? Assim, os nossos alunos eles ficam surpresos, ou então agentes brasileiros, nós agentes Belta, a gente está sempre visitando escolas no Canadá. Então, Uhum. você chegar lá, por exemplo, na província da Nova Escócia, que é ali para o leste do Canadá, né, que recebe muito intercâmbio. Eu não sei se você sabia, mas lá tem o Pink Day, que é um dia contra o bullying. Nesse Pink Day, todo mundo na escola, professores, diretores, alunos, coordenadores, todos eles usam cor-de-rosa. Aí um dia eu cheguei lá no Pink Day, eu amei, foi casual. Sensacional! Não, eu disse obrigado, obrigado. Não foi nada programado. E eles falaram porque houve um bullying há um tempo atrás, né? Um jovem sofreu um bullying e por conta disso uma escola provincial lá deles, né? Instituiu e todas as outras províncias acharam bacana e Aderiram. fizeram isso. E informação para vocês de intercâmbio, claro que eu não posso divulgar minha terra. Aqui nas escolas públicas daqui de São Luís tem um Pink Day já instituído. Olha só que Everybody demais! dressed in pink, you know? Nossa, demais, demais. Amei Demais, saber demais. disso. Muito Mito, show. então, você estava falando aí de igreja, né, de ter bandeirinha. Uma das principais ruas gays de Toronto é Church Street, né? Church Street, olha o nome, né? Eu fui, inclusive, e é Exato. muito legal. E o nome, Church, né? É, total, total, total. Entendeu? Então você falou, é um destino assim, as pessoas perguntam assim, mas assim, eu quero fazer intercâmbio, eu tenho que expor a minha preferência? Não, claro que é algo totalmente opcional, né? Total. Então você vê, hoje, Vai hoje como mesmo, você se sentir confortável, né? Total. as escolas com as quais a gente trabalha, a Associação Belta, as escolas com as quais a gente trabalha, são escolas totalmente reconhecidas, são escolas respeitosas, principalmente Uhum, nesses destinos que a gente está falando. Né? uhum, Então, a gente reúne com diretores de escola, a gente reúne com vários coordenadores, e eles sempre falam para a gente assim, a gente as famílias nem perguntam às vezes, porque não tem necessidade, eles são tão friendly, para eles é uma coisa tão natural que não tem a necessidade de perguntar, como em certos uhum, destinos do mundo tem essa necessidade. Então, não uhum. constrange. Se você E dorme com girafa, entendeu? isso é legal tu comentar, porque as pessoas sempre me perguntam isso também. Ah, Michelle, mas você foi e ficou numa host family. Você foi e ficou, né? Vocês papearam e tal. Sua host mom não perguntou se você era casada, com quem você é casada, ou você não falou da sua vida. E, nossa, todas as vezes que eu já fiz intercâmbio e que eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, da minha história e tal, foi super legal, assim, foi super, me senti super acolhida, sabe? Então, eu acho que, É primeiro, isso assim, aí. você pode, né? Conversar com a pessoa, ver se você vai se sentir confortável de conversar e tudo mais, mas Isso, olha, eu já, sei isso. lá, fiz 7 intercâmbios, todas as vezes eu me senti mega confortável, então acho que pode ser muito gostoso, assim, né? Até para uma troca, para você ouvir um pouco da outra pessoa, enfim, acho que pode ser muito Nossa, legal. E os meus amei. amigos também, a mesma coisa, os meus amigos, assim, que eu faço nos intercâmbios, assim, né? Vou lá, mostro foto da Bruna. Às vezes eu e a Bruna, a gente tá no FaceTime, aí eles já vêm assim, oi, tudo bem? E tal, e tal, e tal. Então é sempre muito gostoso. É Você, sempre você muito falou, bom. você falou uma coisa aí que eu amei ouvir. Eu falei, Habe ich das gehört? Será que eu ouvi isso mesmo? Ela fez Aham, 7 intercâmbios. foi. Wunderbar. Maravilhoso. Eu tô amando tu trilingue. Eu amo, amo. Eu não dou conta. Ja, ich habe auch in Deutsch gewonnen. Ich kann ein bisschen Deutschsprache. O que tu tá falando? Vamos providenciar em breve um intercâmbio para Deutschland, ja? Muito bem. Agora tu sabe que eu comecei a aprender francês, né? Então acho que Ah antes disso eu oui? preciso de um francês. Ah oui, c'est très bien. Il y a beaucoup d'écoles in tous les pays. Ah oui? Não, fala sério, tu fala em francês também. A gente precisa conversar mais em francês. Ah oui, je pense que c'est plus important. C'est pas très difficile. Le français, c'est Gente, eu latin, tô oui. chocada. Tô chocada, tô chocada. Oh, Gente, tem mais alguém que é poliglota aqui? Fala pra mim. Eu tô a única chocada aqui. ja, Snagedanski. Não sei o que você falou.
Dinamarquês, ja, Snagedansk. Ja? Ah, muito bem, muito bem. Não, Show. quem trabalha com intercâmbio, Mi, eu acho que é isso. A gente É, se. Como você falou, 7 intercâmbios, parece que é um bichinho que pica a gente, né, depois da é. primeira viagem. Né? Aí tu vais Aham. indo, tu vai procurando, querendo novos Sabe que destinos. é por isso que eu quero aprender francês, porque eu falei, caraca, tá, beleza, já me garanto no inglês, né? Mas eu quero ter essa oportunidade de poder falar, assim, eu sei que com inglês eu me viro muito em muitos lugares, assim, sabe? Mas eu Sim, quero ter sim, essa sim, sensação sim. de me sentir mais pertencendo ao lugar, assim, porque quando você fala o idioma daquela pessoa, você corta uma outra barreira, assim, né? Que, tipo, por mais que ela possa falar inglês com você, mas quando você fala o idioma dela, é que nem quando um gringo vem pro Brasil e ele fala Exato. português. A gente acha a coisa mais fofa do mundo, A gente né? fica Tipo, apaixonado. a A gente gente quer botar aquela quer pessoa num casar potinho, comigo. assim. É, exato, exatamente. Então, eu acho que é essa sensação que eu quero, assim, sabe? De estreitar mais os laços com as pessoas, sabendo o idioma que elas estão falando e tal. Olha, Mi, isso é algo super importante. A gente recebe estudantes estrangeiros aqui no Brasil, né, para fazer programas de high school, idiomas, claro que está suspenso pelo momento pandêmico, mas é Aham. muito interessante, né, a gente vê aqui no Brasil as pessoas que fazem intercâmbio cultural, como eles falam que é além do idioma, né? Então Ah, você fala total. cultura, né? Você fala cultura, você convive. E eu conheço pessoas que fizeram intercâmbio aqui que conseguiram empregos lá fora, super bacana por conhecer Uhum. a cultura brasileira. Em conhecer, ou Uhum. seja, intercâmbio te capacita, você fica habilitado para ter portas abertas em vários países. É, com Isso é certeza. certo. Isso é Até certo. porque, né, lá fora também tem uma demanda de pessoas que precisam falar português para trabalhar em outros lugares. Então a gente, né, já tem isso já tá Na, já é um check. Então na pode ser Twilio. também, né? Muito bem, vamos pro próximo. E aí? Bom, então, Canadá, fica a dica. Já é uma coisa tão introjetada, tão natural, que eu sempre costumo dizer: Canadá é a Escandinávia das Américas, né? Em termos Aham, de tolerância, qualidade de vida, clima parecido. A própria colonização escandinava foi muito grande. Um outro legal. destino aqui que eu trouxe informação foi um país hermano, acerca de Brasília, é claro, sim. Argentina. Nosotros trabajamos também com Argentina, eu Argentina, amei. sí, Eu só claro. visitei Buenos Aires, mas eu achei super friendly também. Tem até um dos vídeos do meu canal que é falando sobre isso, assim, porque eu achei muito legal. Mi, você tem que ir também lá. A Argentina também tem a questão a parte de casamentos também autorizados desde de mais de 2 décadas atrás. Você falou de Hum, Buenos Aires é uma capital bem friendly. Buenos Aires, super. os cursos de espanhol são muito acessíveis. Existe uma grande demanda de brasileiros para fazer programas de intercâmbio em faculdade em Rosário, Buenos Aires e Córdoba, uma outra cidade também que é super diversa e eu considero em alguns aspectos mais Argentina é a cidade de Córdoba, na província de Córdoba, né? Então Isso também fica mais ao sul, mais ao norte? ela sobe um pouco, ela Ah, fica na verdade, mais próximo das montanhas, já ah, próximo daquela legal. região que tem aquela produção de vinho, as Aham, vinícolas. Então aham. já fica assim, indo já para a direção do Chile, indo para as montanhas. Olha Entendeu? Então está só, no sopé das montanhas, Mia. Muito que procurado por delícia. brasileiro. Muito Delícia. bom. Preço E, bom. e aí, estudante brasileiro vai para aprender espanhol? Faculdade, high school, espanhol, mestrado, lá, as cidades em Córdoba, lá eles têm como se fosse uma espécie de secretaria de turismo deles, que eles Aham. incluíram o turismo idiomático como uma das fontes de renda para aquela província. Então eles fazem Uhum. conferências, inclusive teve uma conferência que eu estava participando como diretor da Belta, eu participei Uhum. terça-feira da semana passada. E eles, nos vídeos promocionais deles, têm espaço e existem também atores gays. Então mostra assim, sempre aquela paisagem bonita, a família, todo mundo, não sei o Mas não quê. é só E a o família casal, tradicional, é todos os não, tipos de família. Ai, maravilhoso, que não, legal. achei isso super bacana, ou seja, um vídeo promocional de uma secretaria Sim, de turismo, incluindo turismo exato. idiomático e arco-íris. Então, Uhum. acessível, tem voos diretos do Nordeste, de Brasília, de São Paulo, para a cidade de Córdoba, por exemplo, e às vezes, é até mais rico você fazer um intercâmbio em uma cidade mais cultural como essas, você sente mais a Argentina em si.
Entendeu? Uhum. Aí você vai para a casa do Che Guevara, onde ele nasceu, existem as missões, existem Que as bacana. vinícolas, e Córdoba é super friendly e mais barata do que Buenos Aires. Buenos Aires é fantástica, rica Uhum. culturalmente falando, vale a pena Uhum. conhecer. Super friendly também. Agora, Córdoba é uma Buenos Aires com preço aí 25, 30% mais barato, até nos cursos em si. Você E isso entendeu? eu acho que é meio, não vou dizer uma regra, mas isso acontece muito em outros países também, né? Quando a gente foge um pouco ali da capital, das cidades mais Sim, conhecidas, a gente sim. consegue dar uma economizada e até conhecer um pouco mais a fundo, assim, não é tão globalizado, a gente consegue pegar um Exato. pouquinho mais da essência, né, do país e Não, tal. essência, lá eles têm umas feiras assim, tem umas ruas que eles fecham, tem quarta-feira, sábado, domingo. Então são ruas onde ficam bares, exposições, cantores e muitos Ah, universitários. Tem uma área que eles chamam de Bom Pastor. Bom Pastor, você chega, você ouve assim pessoas falando todos os idiomas do mundo, porque pessoas do mundo inteiro vão lá fazer intercâmbio do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos, Canadá, da Ásia, né? Então, assim, o que eu achei bacana foi uma cidade cosmopolita, é uma cidade que tem um uhum, tempero, que cerveja legal. deliciosa, Ai, comida amo. super tapas maravilhosos. Me Que gusta muito legal. de Córdoba. Que legal, muito bom, muito bom. E tem alguma outra que você separou para aprender espanhol, assim, em espanhol? Sim, sim, Tem? exatamente, né? Claro que a gente sempre fala que é mais interessante, né, a questão, com essa pandemia as pessoas têm preocupado um pouco mais com o bolso, né? Então a gente tem escolas também que trabalham, né? Todos nós agentes beltas trabalhamos com o Uruguai, com o Chile. O Uruguai é um país super friendly, a gente trabalha com eles e, claro, a gente não pode deixar de mencionar Madrid, né? Falei um pouco aqui de Madrid. Madrid existem bairros próximo daquela feira de São Michel que você vê que há agrega uma comunidade mais arco-íris, mais Uhum, colorida. Né? uhum. Inclusive, lá existem bares, restaurantes, teatros, peças, produções culturais voltadas para o público LGBTQI. Olha que Né? legal. Claro que Madrid é uma cidade em euro, Córdoba, Buenos Aires, Montevidéu são mais acessíveis nesse momento de pandemia. Né? Inclusive, Uhum. a gente crê que deve reabrir para a gente mais fácil. Contudo, na Espanha, tanto Barcelona, quanto Madrid, quanto Salamanca, são cidades altamente friendly, mas dentre elas, aí Madrid já tem uma tradição, de até dentro de museus, como você estava falando, existe um espaço mais para o público, há uma linguagem mais próxima com o público LGBTQI. Então eu Ah, diria que assim, legal. Córdoba, em espanhol, Buenos Aires, né, Uhum. Montevidéu e Madrid. São cidades Madrid. super acolhedoras, são Ainda não cidades super conheço a coloridas. Espanha. Não vejo a hora. Me gusta mucho Espanha também. Nossa, quero muito conhecer. E agora, durante a pandemia e tal, eu assisti um monte de filme, série espanhóis, e eu fiquei Sim, sim. apaixonada, assim, é muito, muito Elite. legal. É. Ah, a Brisa Maria perguntou, tu já foi para Madrid, Antônio, já, né? Sim, sim, Ela sim. perguntou se tu tem alguma dica de lugar para visitar em Madrid. Deixa eu ver aqui uma dica de um espaço. Eu diria assim, eu sou muito da área de cultura. Então, assim, visitar o Museu Reina Sofia, maravilhoso, né? Então, assim, para mim, os Ah, eu parques de sou Madrid. muito museu, parque, piquenique, eu sou essa pessoa também. Exato. Então, lá existe aquele Parque Real, existe um parque que eles chamam Pátio Real, de onde você vê a cidade de Madrid como um todo, que é muito Ah, interessante que você legal. visitar. E no centro de Madrid mesmo, existem cafés, bares, restaurantes, um do lado do outro. E tem uma feira, Feira São Michel, que é muito gostoso. É uma feira que Legal. você compra produtos naturais, que é super gostoso também. Então, Madrid é Bacana. uma cidade que dá para você explorar de bicicleta, dá para você explorar andando. Tem os bus turísticos deles, que os bus turísticos você compra um passe, e com Aham. esse passe você vai descendo nas principais atrações turísticas. Museu do Prado, fantástico, vale conhecer. O Palácio Real de Madrid. Palácio Real de Madrid, assim, já foram, assim, sabe assim, tá, eu entendi que a América Latina veio toda aqui para o ouro e a prata da América Latina. Porque é deslumbrante. É surreal. O museu, o Palácio Imperial de Madrid, ele realmente mostra assim, aqui um dia foi a sede do maior império do Império. mundo, a capital do maior É. império do A mundo. Espanha Então, era poderosíssima, né? poderosíssima. E dentro Uhum. desses museus você vê exposições que estão sempre se renovando. Teve uma que eu achei interessante,
era uma obra de um imperador romano que chamava Adriano, que o grande amor da vida dele se chamava Antinu, que tem uma romancista francesa, né, que é Marguerite Yourcenar, né, que ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Francesa de Letras. Então Olha ela só. pesquisou. Muito bacana. Ela inclusive, viveu com uma companheira por mais de 40 anos, né, Que Marguerite Yourcenar. demais. Que Demais, demais. demais. E aí tem lá no Museu do Prado, que é um dos principais museus da Espanha, da Europa e do mundo, tinha uma exposiçãozinha falando Aham. do Adriano Antinu e da Marguerite Yourcenar. Né? Tem uma frase dela que as pessoas curiosas, porque ela ficando famosa, perguntavam o que é ser casada com uma outra mulher. Ela parou, a pessoa e disse assim, bom, primeiro a paixão, depois o amor e depois uma velha cuidando da outra. Eu gostei da resposta Eu dela. amei isso. É É isso, é isso. casamento, qualquer que seja, entendeu? Aham. Muito legal. Então, Madrid Ah, fica a dica. massa, massa. Ó, a Brisa até agradeceu, arrasou na sua resposta. A Rafa, ela perguntou: e para a gente cotar e saber mais sobre intercâmbios nesses locais, podemos ver com as agências com selo Belta? É isso aí, Rafa. É, Exatamente. depois, até nos stories, eu deixo o link do site da Belta, que tem todas as agências em ordem alfabética. Você pode ir lá, ver uma por uma, ver o que você acha mais legal, o que você se identifica mais, enfim. E aí você pode fazer os seus orçamentos com certeza. Né, Antônio? Exatamente. É segurança, né, Mi? Que a gente pensa assim, principalmente agora, na pandemia, a gente vê muitas pessoas que compraram intercâmbio, que representavam escolas lá fora, que as agências aqui fecharam, que as escolas lá fora fecharam. E assim, quando você investe em fazer intercâmbio, você está investindo num sonho, um É, projeto de vida que você está fazendo. Né? Então, por isso, total. assim, quando você procura uma agência selo Belta, uma agência Belta, são Uma agências que a gente tem segurança a mais, né? segurança, informação, treinar a equipe. A nossa vida financeira é toda meio que vasculhada para ver que a gente tem segurança para trabalhar, para oferecer segurança para o mercado de intercâmbio cultural. Isso aí. Olha, estão pedindo para a gente falar sobre. A Rafa falou, tô ansiosa para ouvir sobre Califórnia. A Ilana falou, São Francisco vai ser citada com certeza. A Mari disse, São Francisco é muito LGBTQIA mais friendly. Eu amo São Francisco. Eu até tinha colocado aqui como uma das minhas listinhas também. São Francisco é considerada por muitos a capital LGBT+ do mundo. Tem um monte de E é bandeira por todo lugar. Tem o Castro, né? Que é o bairro. Castro, Eu exatamente, já fui exatamente. também no Castro. É todo Aham. voltado ao orgulho LGBT, com muitos bares, lojas, feiras, restaurantes. E durante agora, infelizmente, acho que não tá rolando, mas a Sim, parada lá é sim, uma das maiores, né? Uma das sim. mais legais, mais diversas. Muito legal. Das mais antigas, você estava falando aí do Castro também, que eu acho bacana, né? E lá tem a bandeira do arco-íris foi criada pela primeira vez em 1978, 1978, 1978, né? Aonde? Lá? Lá em São Francisco? Em São Francisco, a Olha bandeira do só. arco-íris, né? Gente, eu te falo uma coisa, tem bandeira mais bonita do que a bandeira do arco-íris? Não, não tem. É É tão muito assim, linda. todos nós. Ela foi criada em 1978, durante a Freedom Day Parade de São Francisco. Olha Fica a só. dica. São Francisco é uma Legal. cidade super friendly. Agora, todas as cidades da Califórnia onde existem escolas conveniadas com as agências selo Beltas são escolas como San Diego, como Los Angeles, que Los são cidades Angeles. friendly também. São É. Francisco tem essa tradição, São Francisco tem a história, São Francisco tem aqueles lugares históricos como o bairro Castro, como você estava falando, que vale a Uhum. pena visitar. Né? Agora, Uhum. se você vai para San Diego, se você vai para outras cidades, às vezes acaba sendo um pouco mais acessível também, né? E Uhum. são super friendly, e tem Super. alternativas de exposições, restaurantes, ruas, feiras, Bares, baladas. baladas super frequentadas pelo público LGBTQI. San Diego, para mim, é uma São Francisco do século XXI. Né? É Uhum. muito interessante, tem muita alternativa. Agora, São Francisco, realmente você vai porque lá o movimento começou a criar força. Lá É. eles criaram a nossa bandeira. É. Assim como do outra ponta dos Estados Unidos, Nova York também é um super destino Stonewall. LGBT plus friendly, porque também tem muita história envolvida, né? Tanto que o dia Stonewall. do orgulho se deu depois de toda aquela movimentação lá no Stonewall, não foi? Stonewall. 28 de junho de 28, amanhã, 1969. amanhã, Yeah, amanhã. É, exatamente.
Muito Amanhã legal. eu fui lá e foi 1969, entendeu? Então, assim, que lá, ou seja, porque os gays, assim, ou seja, quem era... sempre, gente, existem aquelas pessoas, assim, sem preconceito, mas falando, o gay parece que é um pouco brilhante, assim, demais, né? Então, Como assim? normalmente, ou seja, são pessoas que têm sucesso na vida profissional, são pessoas que lutam bastante, Sim. batalham. E em Nova York, claro que não era exceção. Naquele Uhum. tempo, gays, mulheres e homens frequentavam alguns bares, né, e até, como eles eram pessoas bem-sucedidas nas suas profissões, quer fosse arquitetura, mercado financeiro, arte, sempre existiam aquelas pessoas que se infiltravam nos bares frequentados por essas pessoas para tirar foto e chantageá-las. Né? A Nossa, que própria polícia absurdo. isso, a própria polícia, naquele tempo, ela pegava propina de pessoas que eram famosas, entendeu? De homens e mulheres que eram gays, que frequentavam restaurantes, cafés, né? E, ou seja, Stonewall foi uma jogada de pedra, de fato, entendeu? Contra isso. Tipo assim, não, a gente não está adquirindo um direito, a gente está exercendo um direito que já é nosso. E aí Aham. começou. Então, se deve Uhum. muito isso a Nova York, né, que é uma Uhum. cidade, ou seja, uma capital do mundo. As escolas de Nova York, elas oferecem alternativas tanto de high school, faculdade, idiomas. É muito procurado em Nova York, muito procurado. Embora quem, Muito. quem vai para lá, nossa, a vida na área de moda, mercado financeiro, arte, Cinema. cinema. Então, assim, Nova York é uma cidade que você vai ter uma vida intensa. Né? Você Uhum. vive a cidade, você pode sair 3 da manhã para sair para uma academia, ou vai para uma balada. As escolas organizam muitas atividades assim. Então, Uhum. balada, depois da balada, a consciência pesou. Ah, não, deixa eu malhar. Então tá, vou malhar às 4 da manhã. Coisas Tem que Nova tudo, York né? As oferece, coisas né, não Lu? param. Não, é sensacional. Nossa, eu sou apaixonada por Nova York. Eu acho que eu, Show de eu sempre bola. falo assim, eu posso voltar lá quantas vezes for, e olha que eu já fui algumas, e sempre vai ter alguma coisa diferente para fazer, sempre vai ter alguma coisa gostosa para Sim, fazer. Ah, é tudo. É muito descobri. legal. Ó, tipo assim, Mi, lá eu lembro que teve uma vez, Ano Novo Chinês, eu entrei numa igreja católica dentro de um bairro chinês e assisti uma missa de um padre chinês. Eu falei, uau, realmente é Nova York. Aleatório, né? Ou seja, lá é tipo a gente, não sei quem viu o Globo Repórter sexta-feira, achei interessante, o casamento de uma evangélica com um babalorixá. Eu falei, Uhum, isso é o século XXI, entendeu? uhum, Um uhum. babalorixá casando com uma evangélica. Então, Nova York, isso é uma coisa comum, de uma certa forma, de você ver. Então, quem buscar Total. programa de idiomas em Nova York, te prepara para ter aquela adrenalina 24 horas. Baladas, Sim. paqueras, saídas. Tanto serve para ir com casal, que é super bacana, que existem coisas bacanas, como você pode fazer de Brooklyn Promenade, entendeu? Cross the Brooklyn Bridge, como casal é muito Uhum, fofo. E se você for uhum. solteiro, você não fica só, pode ter certeza. Nossa, certeza que não. Maravilha. Ó, o Maravilha. Vini falou assim, ó, a minha sensação em Nova York foi, ninguém se importa, você pode ser o que você quiser, a sensação é libertadora. É isso, né? Eu acho Exato, que é isso, né? exato. Berlim, Nova York, são cidades muito assim. Para mim, a cidade mais Nova York, mais friendly, foi uma outra cidade que eu coloquei aqui, foi Berlim, né? Que Berlim, vale a ó, pena até a você. Brisa comentou sobre Berlim. É, Ah, que achei bacana! Berlim na Alemanha muito alternativo também, e a cidade não para. Eu tive essa mesma sensação. Eu falei até para Bruna Sim, quando eu voltei. Foi uma das cidades que eu fiz durante meu mochilão. Eu fiz um mochilão, sim. Antônio, pelo leste europeu. Eu fiz 9 cidades Nossa. só com uma mochila nas costas durante 25 dias, bem doida. Mas foi muito Todo mundo tem que legal. fazer isso. Todo mundo tem Nossa, que foi fazer isso. sensacional! E aí, Massa. Berlim e Hamburgo, que fica a 1 hora e meia ali de Berlim, mais ou menos, de ônibus. Essas duas cidades eu falei, caraca, eu podia morar aqui, porque Sim, sim, era muito sim, jovem, era muito mente sim, aberta. Nossa, sim. muito gostoso. Olha, inclusive, como a gente intercâmbia falar de cultura, história e tudo, Berlim, antes da Segunda Guerra Mundial, era considerada lá na Europa a capital gay da Europa, Olha entendeu? só. Pelos teatros, aquelas peças que eles chamam cabarés, né? Ou seja, Uhum. o gay mulher, o gay homem, o trans, tudo isso tinha muito espaço que foi sufocado pelo nazismo, né? Ou seja, boa parte dos gays lá foram para campos de concentração. Mas Uhum. aí Berlim superou isso muito rápido. Superou. Superou, tanto é que ela voltou para essa essência dela. Berlim, ela tem uma Uhum. essência arco-íris total.
grandes produtores, grandes cineastas, quando você faz um curso de idiomas lá, você tem todo dia um lugar bacana, como a Mi falou, né? Você estava falando de Berlim, estava falando de Hamburgo, são duas cidades muito abertas. Hamburgo é um pouco mais cara, fica ali mais ao norte, parece até um pouco a Dinamarca, já parece Copenhague, Uhum. e Berlim é cheap, Berlim é cheap, né? E É mais né, barato. eles têm underground, eles têm aquela coisa mais É. underground, aquela Nossa, coisa tem 24 total. horas, Tem total. Eu total lembro 24 horas. eu não lembro agora o nome da feira, mas aquela grande feira que acontece num parque aos domingos. É uma feira É, perto de Darmstadt, próxima foi, de Darmstadt. É. e nossa, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi, assim, artistas de rua e pessoas de todo lugar. E, ai, foi muito, muito legal, muito legal. Outra curiosidade dessas cidades diversas, né? Aí, claro que eles têm imigrantes de todas as partes do mundo, né? Então, num desses parques tinha uma comunidade de um país, de um dos países árabes. Eles estavam pulando para um zoo, né? Que tinham ovelhas e estavam fazendo churrasco no parque, em Berlim. Aleatório, né? Eu falei, isso é Berlim. O mundo se encontra em Berlim com valores diferentes. Para algumas cabeças, alguns animais, claro, é algo que a gente convive, é quase uma parte da gente. Para outras culturas é alimento, né? Sim, Então você sim. vem convivendo ali lado a lado. E eu Com vi aqui, todos, os né? alemães, eu fiquei assustado com aquela cena. Os berlinenses olhavam assim e passava, blasé, aquela cara blasé. Né? Eu falei assim, gente, Aham. faça alguma coisa, estou comendo as ovelhas. Aham, aham. Que loucura. Tem uma pergunta aqui da Isa. Eu acho que ela é tua sobrinha, porque ela falou tio e me. E Dublin? Gera essa mesma sensação? E Isa, isso é uma coisa que eu até tinha anotado aqui, porque olha só, Dublin é um pouco doido, porque diz que a descriminalização da homossexualidade aconteceu apenas em 1993. E o É, casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado só em 2015. Mas é. mesmo assim, cada ano que passa, Dublin fica mais e mais colorida. Eu acho que, mesmo tendo sido aprovada só há 7 anos atrás, aí, Isso. a gente vê como está se tornando mais igualitária, né, com o passar do tempo. Sim, A parade lá também é muito bacana, chama sim, bastante sim. gente, assim como o St. Patrick's, então eu acho que está ficando mais tolerante, né? Eu acho que até lá, assim, a gente, inclusive, eu tenho outra sobrinha que casou com um irlandês, mora lá, já tem uns filhos, eu tenho família, eu ia muito lá. Uma das escolas, assim, que a gente trabalha, 2 a 3 escolas que nós, agências beltas, trabalhamos, os donos são casais gays também, Uhum, entendeu? Então, assim, eu senti que talvez existisse uma pressão por ser, ter aquela questão de igreja e tudo mais. uhum, Então, assim, uhum. oficialmente, a abertura se deu tardiamente, mas extraoficial, totalmente aberta. Tanto é que eu estava com minha sobrinha em um bar, era um bar gay também, aí ela disse assim, tio, se alguma mulher, ela é hétero, casada, ela disse assim, olha, se alguma mulher chegar perto de mim, você fala assim, eu tô com ela, que eles respeitam. Nossa, Uhum. aí eu tava lá, aí uma irlandesa chegou, pegou o copo de cerveja que eu tava tomando, bebeu, me olhou assim na cara. Aí eu falei, todo seu, pode ficar com a cerveja toda. Então, assim, tinha bingo gay, bar gay, exposições gays, aquele River Dancing, aquele grupo deles, irlandês, um grupo folclórico de danças Aham, da aham. Irlanda, né? Sim, Celta, River né? Dancing, Uhum. 35% de quem dança, mulheres e homens, são assumidamente gays. Então lá eu convivi com o meio gay, eu senti muita liberdade quando eu estava lá. Agora, aquilo que Eu você falou, também. tardiamente é que foi reconhecido, foi É. liberado. Mas Uhum. extraoficial, Mas it happened. desde então, eu acho que não é. E olha que eu fui pra lá em 2017, assim, já faz um tempinho. Sim, E me senti super bem, na escola, na acomodação que a sim, gente escolheu ficar com outras pessoas de outros lugares. Tinha gente da Arábia, tinha gente da Índia, tinha gente de sim, todos os lugares. E a sim, gente sim, dividindo a mesa do jantar, conversando, sabe? Então, foi muito, muito tranquilo. Eu adorei. Muitos bares, tem uma rua lá específica com vários bares. E a sim. gente se divertiu Sempre foi bastante. A bar. Bruna foi comigo. Foi nosso intercâmbio que a gente fez juntas. E foi Foi em duas. Dublin. A Bruna tá numa reunião também, tadinha. Ela, não Beijo pra tá, ela ela. podia estar participando, mas eu, mano, pode deixar. Tem uma pergunta aqui sobre. A Ingrid perguntou: em Malta, eu tenho muita vontade de fazer intercâmbio pra lá. Como é que é a cena gay? O que você acha? Isso.
Ó, só última coisa, que muitas pessoas perguntaram assim, fala sobre se na Irlanda estão exigindo visto. Caiu, Ah, não estão mais exigindo visto, porque é estavam exigindo verdade. por conta da pandemia, caiu. A gente teve reunião, a Belta, a gente teve reunião com o cônsul da Irlanda em São Paulo. Chiquérrimos. Caiu, graças a Deus, caiu, e o trabalho, eles estão voltando a regularizar. A gente crê que depois da recuperação econômica, nessa crise da pandemia, a gente vai voltar a trabalhar. E todos os estudantes que estavam fazendo intercâmbio na Irlanda, a maioria recebeu uma bolsa. Essa Eu bolsa, às vezes, chegava... sei. Sim, Eu tenho sim. conhecidos lá e eles me contam como o governo foi O uma mãe, governo, assim, sim, de sim. realmente ajudar e tal. Então, muito legal. Sim. Então, eles receberam bolsa, então, só para as pessoas que antes falaram assim, vai exigir visto, caiu, graças a Deus. Uhum, muito Malta. bem. Muito bem. Vamos embora para Malta. Ai, Ó, e já pensou se cada vez que a gente falasse de um lugar aqui a gente se teletransportasse? Seria tudo. nossa, fantástico. Queria. Como os alemães falam, fantástico, ja? Eine Reisezeit, uma viagem no tempo. Ah, olha só. Ai, que bonito, né? Falar tantos idiomas, gente. Vocês estão É com bizarro. a mesma inveja que eu. Ó, Malta, eu não sei se você sabe, mas assim, 65% dos malteses se consideram friendly, entendeu? Olha, que Ou seja, legal. é super. Malta, ela é considerada lá da Europa um dos destinos mais gay-friendly. Tanto é que o vídeo promocional que eles enviaram para Belta sobre Malta, né, existe toda aquela história assim, das pessoas estudando idiomas, das pessoas fazendo os cruzeiros, visitando. Porque Malta é uma ilha grega que fala inglês. Entendeu? Ou Uhum, seja, eles têm como inglês é uma das línguas predominantes, né? Embora uhum. existem algumas coisas no maltese, né? Mas, assim, ela é friendly. O vídeo promocional deles, assim como o de Córdoba, Argentina, tem também casais homoafetivos, entendeu? Uhum. Então, assim, mostra aquela loira espetacular também, mostra aquele cara tal também, mas mostra os casais hétero e gays. Então, assim, Uhum. eles sabem que boa parte da renda deles, né, tanto para intercâmbio quanto para turismo, vem do Turismo. público alternativo que desce para lá. Desce Uhum, muita com gente certeza. da Escandinávia, da Alemanha, da Rússia, e lá Uhum. consegue espaço. Balada, principalmente na época de verão. Verão é mais teen, né? Aí na época Uhum. de inverno fica um pouco mais adulto. Mas a balada Uhum. também de segunda a segunda. Tem uns barcos lá que parecem até aqueles barcos de Angra dos Reis, que vai aquela música tuxi, 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 entendeu? Aham. Tem vários passeios. Então Balada no tem barco. balada no barco. Olha Dependendo só. da balada que você entrar, você vai querer pular no mar. Não deixa se afastar muito. Tem uma que você fica assim, vem cá, isso mesmo, entendeu? Eu sou o tipo da pessoa que ainda não conheço Malta, mas eu acho que eu vou para conhecer a parte histórica, porque é muito antiga, né? É muito Muito, antiga. muito, Então muito, eu muito. tenho o sonho de conhecer aquela arquitetura toda lindíssima, e os restaurantes Mediterrânea. e aquelas praias. Ai, nossa, deve ser Outra tudo. coisa bacana que você vai ver, Mi, eles filmaram um filme lá com aquele Troia. O Troia, ele foi Uhum. filmado em Malta, você pode visitar também. Então, outra Olha. coisa, é super pequeno, você pode atravessar a ilha praticamente toda de bike. Então, assim, é uma Europa, claro, euro, né? Mas é um Aham. euro mais acessível. Então, se tu É. estás com aquele orçamento um pouco mais curto, aí tu pode pensar assim, tá, eu vou estudar inglês, eu quero fugir do frio, eu quero algo mais acessível. Malta, uma dica super bacana, Sem entendeu? contar que se você, se não me engano, pega um curso de mais de 14 semanas, você consegue trabalhar também enquanto Isso, isso, estuda inglês, né? isso. Então, isso é Aí bem legal. só tem que tá checando isso por causa da pandemia. Essas regras elas estão sempre mudando. Se tá Por mudando. isso, por isso pesquisa com a agência Selo Belta, porque a gente tem mantido contato com embaixadas, consulados. Como Uhum. eles sabem que a gente representa quase 70% do mercado de intercâmbio do Brasil, aí eles ficam passando essas coisas para a gente. Então, Muito assim, legal. checa. Não, Que hora você chiquérrimos. pode. Eu vi essa semana que vocês tiveram reunião com o cônsul irlandês, não sei o Isso, quê. Eu fico, isso. gente, chiquérrimos, Nossa, maravilhosos. foi tanta pergunta que o cara até ficou gago. Tanta Aham, pergunta que imagino, imagino. nossa, ele ficou. Porque Irlanda é um dos principais destinos para brasileiros por causa do Nossa, trabalho. com certeza, Entendeu? com certeza. É. Mas é muito legal, porque Malta, eu acho que tem muito do que as pessoas falam, ah, mas eu não queria ir para um lugar frio, que nem o Canadá, que nem a Irlanda, e Malta é um lugar incrível. Eu acho que
o intercambista lá, ele até se sente mais de férias do que se estivesse em alguma outra cidade de pedra, assim, né? Porque... Sim. E assim, aquela questão de Malta, às vezes as pessoas pensam, tá, eu vou estar em uma ilha. Essa ilha acontece tanta coisa que você não vai sentir a necessidade de sair. Mas, caso você tenha a necessidade, fácil acesso para Roma, fácil acesso para Grécia, fácil acesso para Turquia, entendeu? Então tem como você passar fim de semana nesses destinos, por exemplo, ali na costa amalfitana da Itália, de Malta para lá, tem muito acesso também. Então, assim, tá, se eu tiver entediado, que eu acho difícil ficar entediado em Malta, entendeu? Você não vai ficar entediado em Malta, tanto porque as escolas organizam atividades de esporte, excursão, balada, tem uns guias que eles dão, e sempre nas escolas, as principais escolas têm os guias gay-friendly, né? Fora a internet, é claro, mas as escolas têm muito isso lá em Malta. É sempre bom, sabe, você se consultar. Cuidado com onde você pesquisa pela internet, claro, tem que ser com as fontes seguras, né? Fontes fidedignas, né? E as escolas estão sempre preparadas, não se acane. Se você quiser falar, eu quero saber de um bar gay, de uma balada, aonde que está acontecendo, a internet fala isso, o pessoal da escola te orienta. Essa aqui vale a pena. Essa aqui é super bacana. Eu sempre pego dicas com a galera da escola. Esses caras moram lá, eles, né, estão cansados de saber, então tem que aproveitar realmente. E vamos pro mundo todo. Exato. A gente tem 10 minutos. Qual que tu acha que não pode faltar? Voou. Qual que tu acha que não pode faltar aí dessa tua listinha? Porque tem várias outras que a gente poderia falar aqui, né? Tu acha de Brighton? Brighton, tava aqui, ó, Brighton. Eu acho que a gente tem que falar de Brighton. Brighton é tipo... E não só Brighton, né? Porque agora também eu tenho uma amiga que mora em Manchester e ela diz que lá também é super legal. England as a whole. England as a whole is there open. England, total. It's grey and dark, but it's a rainbow, you know? Exato. Dias muito cinzas de chuva, mas sempre coloridos, né? Nossa, olha, quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, né? Aí eu estava fazendo um curso aqui pelo Conselho Britânico em Recife, né? E aí eu pedi dicas para um professor, que ele era gay, né? Ele chegou para mim e disse assim, você tem que ir para Brighton. Aí eu, tá, né? Aí quando eu cheguei, para mim foi assim, década de 90. Eu fiquei impressionado com a abertura das pessoas. Eu já voltei a Brighton várias vezes. Uma coisa importante, 11 a 15% da população de Brighton declara-se LGBTQI, entendeu? Eu achei super interessante. Lá tem uma área que chama The Lanes. The Lanes são várias ruelazinhas que ficam próximo ao centro. Lá, em torno de 40% dos bares, café, sinuca, clubes que você pode nadar, praticar esporte, são heavily, pesadamente frequentada pela comunidade LGBTQI, você entendeu? E lá, assim, eu estava fazendo a pesquisa histórica também, que nos anos 30, imagina, nos anos 30 já existiam bares e pubs gays, ou seja, para homens e mulheres em Brighton. Então lá é uma cidade como Berlim, né, que manteve a tradição. Brighton é Londres, à beira-mar, super fácil acesso. De lá você pode ir para a França também, você pode ir para Le Havre, você pode ir para Le Havre, é super perto para você ir. É uma cidade onde você, de segunda a segunda, você tem atividades para fazer à noite. As escolas, eu lembro que a minha escola, naquela época, 1920, quando eu fui para lá, mostraram um vídeo assim sobre ser tolerante em Brighton. Era um vídeo institucional da escola. Entendeu? Então, assim, vale a pena. É uma Londres à beira-mar, se chama Brighton. Easy to walk, easy to live. Que legal. E duas que eu escolhi assim, lá pra cá, pra gente, Hemisfério Sul. Three, na verdade. Melbourne, Austrália, Sydney, Austrália e Cidade do Cabo. Entendeu? Então temos 2 na Austrália e uma na África do Sul. Perfeito. A Austrália é um outro destino altamente rainbow. Né? Você tem que as escolas percebem também, né, como uma fonte de alunos, né? A comunidade arco-íris para eles. Claro que a principal referência é Sydney, o Carnaval em Sydney, o Mardi Gras em Sydney, bairros inteiros que tem aquela bandeira. Mas Melbourne, poucas pessoas conhecem. Melbourne tem canal de rádio só voltado para a comunidade LGBTQI+. Entendeu? Então,
Você sabe, eu te falo Deve, assim, deve né? tocar Madonna e Whitney Houston o dia inteiro. Pô, e outra coisa, na Suécia eu não sabia que o hino da comunidade gay lá é o ABBA. Eu, Olha ABBA? só, É, exatamente. maravilhoso. Aí eu falei, eu amo o ABBA. Ele disse, você é gay? Eu falei, como é que você sabe? Você gosta do ABBA? Então, olha, Melbourne é para aquele, assim, aquele gosto, aquele paladar um pouco mais sofisticado. Hum, Melbourne é mais sóbria, mais tranquila, mais cultural, mais aquela vida assim, mais um pouco mais cult. Aí entendi. Sydney é tipo Rio São Paulo, pronto. Entendeu? Ah, boa Entendeu? analogia. Legal. Entendeu? Sydney seria mais como se fosse o Rio de Janeiro. E Melbourne Aham. é mais São Paulo. Mas as duas são altamente friendly. Ai, E que legal. Cape Stad, a Cidade do Cabo. Cape Cidade Town. do Cabo. Uhum. Cape Town. Cape Stad. Oh, Cape Town. Cape Town, Mama África. Todos nós temos um pé na África, eu vou te contar. Lá você sente a exuberância da África, apesar de ser África do Sul, mas a exuberância culinária, o sorrisão das pessoas, aquele sorriso assim que ri para você, você fala, nossa, que sorriso bonito. Né? É Uhum. outra cidade que você Se tem sente acolhido. E sem acolhido. contar que a gente fez, acho que um mês passado, retrasado, uma live também sobre a África do Sul. E é muito legal também porque é um pouco mais barato se comparado a outros destinos. Isso, É, tem isso, essa vibe também de ser um pouco um clima mais parecido com o Brasil. Então é muito legal saber que isso, eles também são bem isso. friendly, Não, e né? four runs, 4 rands equivale a R$ 1. Então, a nossa moeda rende, eles são super friendly, a natureza Valorizada. deles é linda. Os vinhos, tem que ir Stellenbosch. Stellenbosch é uma área que eles produzem vinho. Fica a dica, Mi, não pode deixar de ir em Stellenbosch. Tá, vou Bicicleta, anotar. Não, porque ó, ano que vem é para eu fazer um intercâmbio na África do Sul, então já preciso pegar umas dicas com você. toda. Você está falando com agências Delta. Todas as dicas. Ó, Maravilhoso. Stellenbosch, ovo de avestruz, Ilha do Mandela, entendeu? Você não pode deixar de ir. Tá. Mergulhar com tubarão, torcer pelas Olha focas, só. torce pelas Ai, meu focas, porque o tubarão. Deus. Nossa, o Dá para tubarão ver as chega lá e você focas? gritando. É porque tem uma ilha que você vai lá, que tem uns tubarões, fica assim em volta, tem Ai. muitas focas. Nossa, todo mundo no barco grita assim, meu Deus! Porque senão eles Porque vão comer as focas? eles fazem aquelas estocadas, bum, sabe? Eles estão ali Sei. caçando, sabe? Ah, Então, nossa, você viu que a chocada. gente olhou que a foca ficou no nariz do tubarão. Ela desceu, aí a gente, meu Deus, ela se salvou. Então, Nossa, eu acho pode que ir eu ia no ficar fundo. com o coração na mão. Ah, Table Mountain, ó. A Marina falou Table Table Mountain, Mountain. Table Mountain, Ah, Clyde Table Mountains. Lá, tem vista que de cima, fazer. você vê e o Cabo da Boa Esperança. Tem que ir no Cabo da Boa Esperança, onde junto ao Oceano Índico com o Atlântico. Muito lindo ali também. Olha só. Conhecer os pinguins também na Cidade do Cabo, a Isa falou. Pinguim, Ah, aqueles macacos que são super. Tem os macacos, cuidado com os macacos, aqueles que parecem assim uns bumbum que eles têm, sabe? aham, aham, Aqueles ali são malvados. pegam tudo do turista, tudo do turista. Então, cuidado. Espertinhos. Não, se você pegar qualquer coisa, tchau e benção. Não pegue de volta, porque ele tem um dente desse tamanho assim, ó. Enorme Minha o Nossa dente. Senhora. É. Meu Deus. E outra coisa, você tem que fazer aquele safari de madrugada. Tem que fazer o De safari. É muito bom. madrugada? A gente sai tipo às 4 da manhã a gente sai para fazer o safari, porque aí os animais, alguns ainda estão trabalhando, assim, caçando. O leão, nossa, ele dá aquele rugido, teu coração faz assim. Bu, 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 bu. Nossa, imagino. Ou seja, a Caraca. África é pura emoção, Mi. Pura emoção. Aham, Você aprende inglês em um lugar cheio de emoção. Ou seja, é. cada dia parece que você está assim, antenado. E super, ultra friendly. Cape Town é super, ultra friendly. As pessoas se preocupam, às vezes, tem algumas áreas da África que são meio super preconceituosas, né? Alguns Aham. países, algumas regiões. Mas, assim, a África do Sul e principalmente Cape A Town, eu achei capital. super, super aberto. Cape Town é super aberta. Que Não tenha legal. medo. Ai, amei. E como a gente pode ver que não só a gente falou de diversidade, mas como cada país e cada lugarzinho, cada cidade tem a sua própria, as suas peculiaridades, né? Quando eu falo, Exato, ai, quero exato. fazer inglês, quero aprender inglês, quero fazer intercâmbio. Pô, você só pensa nos Estados Unidos, ou só pensa no Canadá, mas como tem Isso. outras coisas, outras possibilidades, eu acho isso incrível. Demais, Nil, demais. Muito Nossa, e legal. olha que a gente não falou assim de Nova Zelândia ainda, que é um lugar que é super friendly também. Auckland. Super. Auckland tem arco-íris, assim, vários espaços também.
entendeu? Auckland me lembra um pouco o Canadá, me lembra um pouco a Escandinávia, nesse sentido, para eles nem, sabe assim, eles não chegam a questionar, porque para eles, Aham. assim, é algo que nem se pergunta mais, para que se perguntasse algo natural? Sim, Então, em Auckland sim. você Já está em escuta outro assim. processo evolutivo da humanidade. Obrigada, Obrigado, gente. Lu. Bom restinho de domingo, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.